Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio do quadro Ponto de Vista do Jornal Correio do Lago. Hoje, como vocês podem ver, nós estamos num ambiente diferente, um posto avançado do Jornal Correio do Lago. Não é isso, Gerê? Positivo. Hoje temos a presença do Jeremias Batista, que é instrutor de paraquedismo, né, Gerê? Fala um pouco pra gente isso aí. Conta essa história aí, Gerê. Você é instrutor de paraquedista e, pelo que você me falava, faz tempo que você está na região aqui, você é um dos pioneiros do paraquedismo na região? É positivo, Rafa. Nós iniciamos pelo Exército lá em 89, né? Fizemos um curso de paraquedista militar. Ou seja, PQD de formação. Verdade. E na Brigada de Infantaria Paraquedista, lá no Rio de Janeiro. Posteriormente a isso, a minha transferência para Foz do Iguaçu, no Pelotão de Operações Especiais aqui de Foz, onde fiquei 2 anos. E nessa data já começamos a interagir com um grupo de paraquedistas aqui da fronteira. Já havia aqui uma célula de paraquedistas. Militares? Isso. E fundamos o clube aqui em 94, em Foz do Iguaçu, né, o Clube Cataratas de Paraquedismo. E posteriormente a isso veio o Costa Oeste. Olha só. Que em função dos Jogos Mundiais da Natureza. E aí desenvolvemos o paraquedismo na formação, progressão de paraquedistas em toda a região aqui do Oeste do Paraná, Paraguai e Brasil. Quantos saltos na carreira já, Gerê? Hoje eu estou com 4.822 saltos, né? Tenho um filho que saltou comigo já muito, iniciou os saltos em 2008, hoje está com quase 9.000 saltos, que é o Kevin Batista, né? Um orgulho para todos os paraquedistas aqui do Paraná, até porque ele foi cria aqui da nossa região, né? Filho da terra, então. Ele iniciou os saltos dele no Paraguai, posteriormente a isso, agora hoje é profissional lá em Boituva, São Paulo, e dessa forma está levando o paraquedismo para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Dessa forma. Olha só, então eu segui o caminho do pai, então. Isso mesmo. Então, Kevin, um grande orgulho para todos nós. Gerê, e atualmente você trabalha onde? Onde é que você está atuando como instrutor? Então, eu sou instrutor em Foz do Iguaçu, na Flyfoz. Na Flyfoz? Na Flyfoz, e estou operando em Toledo, né? Tipo, em Toledo existe um aeroclube lá, na aviação agrícola. E o paraquedismo de Toledo já começou em 2019. Olha só. Quando bem a Covid ali, começou o paraquedismo. E fui chamado para apoiar essa atividade. Uhum. Tínhamos uma aeronave, tínhamos uma pista, tínhamos muita demanda para a formação e progressão de alunos, mas não tínhamos instrutores. E aí fui chamado de Foz do Iguaçu para apoiar Toledo, e desde então a gente não abandonou mais Toledo, sempre estamos por ali. Continuamos filiados à Federação Paranaense, Confederação Brasileira, Associação Paraguai de Paraquedismo Esportivo, e também a ABPQD, que são outra entidade brasileira. Mas estamos hoje de pé ordem ali na região de Toledo. De Toledo, então. Na formação. Lá no aeroporto de Toledo, né? O aeroclube você falou, né? Próximo ao aeroporto ali, indo para Assis Chateaubriand, existe uma aviação agrícola, e é onde ali nós temos uma pista, né? Que é do comandante Maurício, né? Uma área muito linda, uma área maravilhosa, uma área bem ampla para formação e progressão de alunos. Haja vista que pela demanda de plantações, uma hora é soja, outra hora é milho, outra hora é aveia, então sempre temos uma área muito espaçosa para trabalhar com a formação de alunos, né? Diferente de algumas áreas que há muito vento, que há muitos obstáculos, né? Prédios, alta tensão, muita cidade próxima. Sim. Então complica um pouco para a questão de formação de alunos, né? Para os saltos duplos, que é uma outra modalidade no esporte, que é onde a pessoa não tem, um exemplo, não tem a coragem de saltar sozinha, ela vem e faz o salto duplo, onde ela fica ancorada ali num instrutor. Quem salta é o instrutor, quem navega e pousa é o instrutor, a pessoa é só um passageiro. Só um passageiro. Nós não, nós trabalhamos mais com a formação de paraquedista para saltar sozinho. Ou seja, aquela pessoa que tem interesse em fazer o curso de paraquedista pode procurar você. Para saltar sozinho. E dentro dessa ideia, a pergunta básica é: bom estado de saúde física e mental, tá certo?
E partindo disso, nós já iniciamos o processo dos riscos, que seria, temos um excelente avião, temos uma excelente área, temos uma excelente meteorologia, uma excelente instrução, um excelente equipamento, um excelente aluno, risco zero. Risco zero. E fala um pouco disso. Então, quando o aluno procura você, qual que é o perfil do aluno que te procura, da pessoa que quer se formar paraquedista? Porque assim, não é uma coisa muito comum, digamos assim, né? Paraquedismo, por si só, por ser um esporte que veio lá das guerras, né, da questão aí da aviação, das guerras, ele é um esporte elitizado. Um soldado paraquedista nas guerras, ele já era aquele cara que veio para resolver problema. Ele veio para solucionar o problema do inimigo, né, para acabar mesmo com o inimigo. Sim. Bem, por que eu falo isso? Porque um paraquedista por si só, ele já é um ser elitizado. Não só porque é um esporte caro, mas não, é porque no mínimo o fato dele estar ali, ele é um cara corajoso, é um cara determinado, é um cara que resolve os seus problemas, tem que resolver, porque poderíamos ter 100 paraquedistas por semana, temos 5, 10 começando, porque é um esporte diferente de futebol, de vôlei. Sim. Né? Paraquedismo exige muitas virtudes. Lá, um exemplo, você está dentro do avião, o Rafa está dentro do avião, tem 10 Rafa dentro do avião, 9 quer ficar no avião e 1 quer sair. Esse 1 é o vencedor. Esse 1 diz, olha, eu consigo, eu resolvo, eu consigo, eu vou vencer isso aí. Que para todas as áreas da psicologia, quando você faz um salto, a descarga de adrenalina, né, toda a carga sensorial do salto, ela trabalha muito com você na questão de autoestima. Olha só. Todos os esportes que mexem aí com essa descarga, né, com as questões de autoestima, elas têm que trabalhar para que você seja uma pessoa melhorada, um ser humano melhor. E o paraquedismo trabalha com isso. Então, quando eu vejo alguém me procurando, a tua pergunta, um paraquedista me procura, o perfil dele é aquele cara que, no mínimo, ele quer vencer alguma coisa. Ele quer ser superior a alguma coisa. Ele quer deixar de ser aquele... porque o básico, o fácil, todo mundo faz. Jogar bola, jogar vôlei. Agora, ser paraquedista tem que tirar o chapéu pro cidadão. Só o fato dele nos procurar já merece o respeito. Olha só. Porque realmente é um ser elitizado, de cara assim. Logicamente vamos trabalhar o psicológico dele, toda a instrução. Tem pessoas que aprendem mais rápido, outras menos. O primeiro salto tem toda uma carga psicológica para a gente fazer a avaliação. Lá em cima, aquele super-homem aqui embaixo, lá em cima ele não é nada. É só um ser que está tentando mostrar e querendo ser uma pessoa melhor. Tá querendo evoluir. Que é legal. Isso que eu vejo com meus alunos. Hoje em dia tudo é mestre para cá, mestre para lá. E a gente não é só um instrutor, né? A gente procura ser tudo na área de salto. Um irmão, um amigo. E a gente vê muito isso na nossa área de salto. Né? A irmandade paraquedista hoje é extremamente gigante. Eu tenho alunos formados na Alemanha, na Argentina, norte e sul da Argentina, através da Gendarmeria Argentina. Temos no Paraguai, todo o Paraguai ali a gente tem paraquedistas formados, instrutores por todo o Brasil formados. Formamos escolas no sul do Pará, formamos escolas aqui no Brasil, aqui na fronteira. E dessa forma, sempre tentando trazer esse esporte para o seio da sociedade, para desmistificar que o paraquedismo é um esporte perigoso. O paraquedismo é muito 10, é um esporte que mexe com todas as questões da autoestima do ser humano e, ao mesmo tempo, proporciona um prazer, né, uma intensidade maravilhosa. Né? Pouca coisa se compara a isso. Né? O que é melhor, né? O que se faz, né? O pessoal brinca até assim, o que é um salto de paraquedas, né? A melhor coisa que você faz é com roupa, né? O pessoal brinca. Mas é isso, baita no esporte. Mas então a gente poderia dizer que, considerando todas essas situações que você falou, um paraquedista é forjado, então. O cara sobe um e desce outro no primeiro salto. Porque ele vai vencer muita coisa, embora ele já esteja, né? O primeiro salto é um salto de ambientação básica, né? A gente trabalha muito com o método ASL.
Acceleration Static Line, onde tem uma fita presa na aeronave. Ele abandona a aeronave, inicia o processo de abertura. 3 segundos depois o paraquedas já está aberto. Nesse momento já tem um instrutor no solo, já falando com ele. Nossos alunos sempre saem com 2 rádios, caso um para 1 milhão, que um rádio escape, alguma coisa. Sempre trabalhamos com dupla segurança. Olha só. Para que realmente haja Uma redundância, esse então. acompanhamento nesses primeiros passos de ser paraquedista. E aí vamos conversando com ele durante o voo, orientando ele, observando tudo que ele aprendeu no solo, que ele pratique lá em cima, fazendo a praticidade do salto. Há toda uma parte teórica, então, antes do salto, do voo em si? Ele vai ter aí de 6 a 8 horas de instrução no solo. Partindo disso, fizemos todos os cheques, todo o treinamento de solo, cheque da aeronave, vai ter um cheque de dobragem, um cheque na porta da aeronave, um cheque na subida da aeronave, e quando vai sair da aeronave, outro cheque. E aí ele vai abandonar a aeronave, também vai fazer um cheque. Ele vai fazer o cheque do paraquedas aberto, o cheque do paraquedas funcionando, que é o cheque funcional. Depois disso, o rádio já está com ele, acompanhando até o pouso suave no solo. A grosso modo, seria esse o caminho. Ele não fica sozinho, então, em nenhum momento? Em nenhum momento ele vai estar sozinho, vai estar o tempo todo ouvindo. Isso tudo é treinado exaustivamente no solo. A nossa regra é treinamento intenso, salto fácil. Se treinou bem, vai sair bem. Essa é a ideia. Ô, Gerê, e quanto a... Anteriormente a gente falava aqui sobre o equipamento em si. Você comentou comigo que existe toda uma regra de segurança, de check-up do equipamento, um período que vem um profissional. Você poderia falar um pouco disso para nós também? Sobre a segurança do equipamento? Positivo. Quando eu iniciei meus saltos, eu estava com paraquedas militar, e lá em 89 e tal, paraquedas que não tinha muita dirigibilidade, não tinha toda essa estrutura que nós temos hoje no equipamento. Hoje o equipamento ele se compõe de 4 partes. Um harness, que seria uma mochila, praticamente isso, onde eu pego um paraquedas principal, conecto nele. Pego um reserva, conecto nele. Pego um computador de bordo, que se chama disparador automático de abertura, conecto nele. Então eu formo um equipamento para esse aluno. E os paraquedas para aluno se chamam paraquedas student. Paraquedas para aluno, para estudante. Tá. E esses paraquedas, ele tem uma supervisão. Além de ter dentro da escola, eu sou responsável técnico, mas dentro da escola também tem um pessoal que dá assessoria para manutenção. Temos um especialista, certificador de reserva, que a cada 6 meses ele redobra o reserva. Aberto ou não aberto, ele vai ser redobrado. É onde esse certificador vai checar todos os equipamentos, desde o principal, reserva, disparador, bateria, datas de vencimento, para que tudo isso esteja sempre funcionando. E lógico, tem toda uma estrutura. Qualquer situação posterior a isso vai para um rigger, que seria um especialista mais graduado. E depois, em algumas situações, vai para o master rigger, que é outro cidadão de um outro escalão, né? Para você que serviu na Marinha, existe lá o primeiro escalão do armamento, o segundo escalão, o terceiro. Cada uma, o primeiro quem faz é o dobrador, o segundo quem faz, no nosso caso, é o elemento ali que faz a certificação da reserva, depois o rig, depois o master rig, e assim vai, até ir para a fábrica. Olha só, então há um processo complexo de segurança desses equipamentos. Um processo completo. Toda a checagem, os dobradores, não só de qualquer escola, todos eles são, para ser dobrador hoje, tem que ter uma certificação. Eu tive recentemente um aluno que queria muito saltar, veio, me ajudou, e eu comecei a apoiar ele e ensinar ele a dobrar. Hoje ele é um excelente dobrador, já foi convidado aí para o Chile, daqui a uns dias já está indo para os Estados Unidos. Aí olha só. Né, o Joseph Liddell, que é o Zé Pequeno. Pelo que parece aqui, você já formou muito instrutor e muita gente que seguiu na carreira do paraquedismo, né, Gerê? A gente chegou aqui em 89, né, 94 já com atividade de FROS,
A gente começou a migrar para todas essas áreas. Toledo, Guarapuava, Pato Branco, dois vizinhos, né? Todo o Paraná aqui em si. E aqui de Santa Helena, você já formou alguém daqui? Então, aqui em Santa Helena, o motivo de eu estar hoje na cidade é um grande amigo, um grande irmão da família Prati, que é o Felipe Prati. Ah, sim. Saltou comigo lá em Santa Rita, no Paraguai, há uns 15 anos atrás. Reencontrei ele há uns 5 anos atrás, aqui em Toledo, que ele veio saltar novamente. Desde então não parou mais, né? E como é um grande irmão, um grande amigo, a gente sempre está aí. E estamos sempre aqui visitando a família deles, uma família maravilhosa. Todo o povo aqui de Santa Helena, né? A cidade é pequena, todo mundo se conhece. Inclusive o Felipe mora perto da minha casa lá. Fica o convite aí para ele vir aqui no programa contar a experiência dos saltos aí. Tem muita história, Felipão tem muita história. Olha aí, ó. Me levou para saltar na ponte esses dias aí, foi show de bola. Que legal. É. Agora falando, você deu uma ideia antes que o nosso município teria aí uma possibilidade, você vê um futuro aí para esse tipo de esporte aqui? Então, nós temos uma área em Foz que é maravilhosa, a visão da área de Foz do Iguaçu, a Fly Foz, é do lado da Itaipu. Então, de um lado Paraguai, Itaipu, você dá uma volta com o avião, você já está em Puerto Iguaçu, na Argentina, volta em cima das cataratas, é lindo. Vindo para Toledo, a área é gigante, maravilhosa, para aluno, melhor área para trabalhar, né, por questão de aluno, segurança. Sim. Né? Cascavel já venta muito. Santa Helena, eu estava com o Felipe dando umas voltas aqui, olhando de cima da região de uma grameira que tem na próxima ali a fazenda dele. É gigante, é perfeita porque também tem a questão, igual de Toledo, de segurança, porque é plantação de um lado, plantação do outro, uma área de escape maravilhosa para a aviação. Né? Não temos aviação, não sei por que ainda não temos um campo de pouso aqui. Pô, pessoal para fazer fumigação, pessoal para vir fazer uma comitiva, né? Sim. Fazer um resgate aqui que tem que sair, vai ser de helicóptero a princípio. Poderia ser uma asa fixa, uma aeronave, bem mais rápido. Então, há tempos que eu já tenho falado com o Felipe, de repente conversar aí com o pessoal da política, né, que levantar mais essa ainda, questão, né? Santa Helena é maravilhosa, uma cidade linda, com toda essa região de água aí, maravilhosa. O agro aqui de cima é show. Então, de repente, se nós tivéssemos uma pista de decolagem aqui, traríamos a aeronave, faríamos uma zona de salto, uma das melhores da Sudamérica. Olha só. Imagine o padrão que seria ter uma pista de pouso aqui, decolar, sobrevoar a região de água aqui e já lançar novamente, né? Então seria importante mesmo a gente ter aqui uma área. Há muito tempo eu tenho falado com o Felipe e eu acredito que o pessoal tá empolgado aí, vamos tentar levar essa ideia para frente. Fica a dica aí, para os políticos da nossa cidade aí, né? Quem sabe a gente pode amadurecer alguma coisa nesse sentido, né? Sim, claro. Uma vez que é um esporte, né? Amplamente esportes aéreos vai desenvolver tudo, né? Tanta coisa interessante que o paraquedismo agrega muita coisa. Se eu não me engano, tinha uma pista próxima aqui, mas eu nem sei se ela está em operação, que era em São José das Palmeiras, que era uma pista antiga de aviação agrícola. Mas eu não sei se ela está operando. Mas fora essa pista, só teríamos então, acho que tem um aeroclube em São Miguel do Iguaçu e Toledo, se eu não me engano. São Miguel, a gente operou um monte de São Miguel, mas é longe, né? Ali, a asfalto era dos MAG. Sim. Né? A gente operou muito lá. É uma ideia, fazer uma pista aqui em casa, o turismo vai vir, né? Trazer, por exemplo... Vai agregar muito o município. Agora na Semana Santa teremos atividade em Assunção, onde toda a Sudamérica vai para lá. Aeronaves militares vão ser cedidas, helicópteros e todo mundo, brasileiros, colombianos, chilenos, todo mundo vai descer para o Paraguai para fazer salto. Imagina nós com uma atividade aqui, fazer um bug anual ou uma festa, né? Traríamos o Brasil inteiro para cá. Olha só, que com apoio aí da prefeitura, com todas as irmandades, né? Aéreas. Interessante essa ideia. Então seria uma ideia. Ô Gerê, quando eu vou lá, se a pessoa vai procurar você ou a escola lá, mas ela só quer fazer um salto, eu só quero ter a experiência,
não quero fazer o curso, é possível também que a pessoa vá, procure você, eu quero fazer um salto duplo, que é o caso com o instrutor, e para ter essa experiência, tirar alguma foto, alguma coisa nesse sentido, é possível também? Claro. Ou é mais específico para o curso, no seu caso? Então, como eu disse, nós temos o salto duplo, a pessoa vai lá, olha, quero só dar um saltinho e tal. Pode fazer o salto de ambientação básica, é o nosso método, assiste às aulas teóricas, tira as fotos, faz o salto e partindo disso, Gerê, gostei, não chega, tá bom para mim, tá ótimo. Quer continuar? Próximo salto, primeiro, que vai ser bem menos oneroso, porque o primeiro salto tem uns custos de cadastramento, uns custos de instrução e tal. O próximo salto já é menos oneroso, que já não tem esses custos. Então fica bem mais viável para o atleta continuar a progressão dele. E ele vai evoluindo de salto a salto. Cada salto está sendo anotado numa caderneta, ele vai levar essa caderneta, que é um livro, o registro dos saltos dele, aonde tem todo o histórico daquele dia, naquele número de salto, o que foi feito, qual era o objetivo do salto, né? E a altura que foi realizado o salto. E dessa forma ele vai progredir. A ponto dele terminou um nível, ele já passa para o outro. Os níveis seriam por saltos, então? Ele vai fazer 3 saltos de ambientação básica enganchado. O quarto, o quinto e o sexto, ele vai fazer um comando de falso punho. Quem comanda o paraquedas é a fita, mas ele já está se ambientando a puxar. Ah, entendi. Olha, a didática é muito inteligente, muito moderna. E aí no 7º salto nós tiramos, porque ele já foi aprovado, Sim. Foi filmado cada salto dele. Essa filmagem, o instrutor está avaliando se ele realmente cumpriu o objetivo do salto. Passou no nível, vai para o salto livre. Aí nós sacamos a fita, colocamos um sistema, um extrator, que seria um pilotinho de mola, palio chute, e aquilo que ele fez nos 3 saltos anteriores, ele vai fazer no seguinte, que é sair bem selado, uma posição bem estável, com o vento da hélice, né, que seria o vento relativo bem no tórax dele, e dessa forma ele vai comandar, vai repetir o salto. Iniciou o salto livre, é mais um nível. Aí nós vamos começar a subir as alturas. Então ele vai fazer um salto a 5.000 pés, esse primeiro salto livre, e aí vamos começar a subir para 6, para 7, para 8, e aí ele tem um trabalho para fazer de queda livre, e a cada salto ele vai fazendo e vai desenvolvendo a atividade dele. Olha só, mas então existem barreiras a se passar, não é só chegar e saltar. Não é só saltar. Passa por avaliação, como você me falou. Justo. Tem que... tudo tem um porquê. Paraquedismo não é aquele paraquedismo de chegar e sair, fechar o olho e acabar saindo. Não, tem um porquê. Ah, Jeremias, eu tenho 100 saltos, mas hoje eu quero fazer um salto... Fiquei 6 meses parado. Vai voltar ao nível anterior. Olha só. O paraquedismo tem as regras dele, elaboradas pela Confederação Brasileira de Paraquedismo. Então. Tem todas umas normas de segurança. Tanto período que ele ficou sem saltar, ele volta ao nível anterior. Tem que refazer o curso, tem que refazer a instrução para poder voltar à atividade. E qual seria esse período aí? Quanto tempo ele tem que refazer o curso, se ele ficar parado? No caso ali, se ele ficar 60 dias fora já, nós já sofremos uma reciclagem. Ele vai ter que sentar, separar, o instrutor vai chamar ele lá e ele vai refazer a instrução. Vamos imaginar uma situação hipotética aqui, que é uma curiosidade minha, tá? Tá. Esse cara, por algum motivo, ele desmaia durante o salto. Bate a cabeça na bequilha, sei lá, desmaia. Caixão em vela preta ou ele se salva? Bem, hoje, como eu te falei, nós temos um disparador automático de abertura, que é um componente eletrônico, né? Uma das coisas mais legais que eu vi hoje, né, foi desenvolvido pela NASA esse material. E se ele desmaiar, se ele passar de 50 km por hora de queda livre, 50, um corpo em queda livre cai 200, 220, mas passou de 50, o sensor desse equipamento já vai entender que ele não abriu e já vai disparar o reserva para ele. É assim mesmo. Então, é assim mesmo. Tá desmaiado, vai abrir. Aonde vai pousar, não sei, mas que ele vai abrir, vai. Não vai morrer então, ou seja, vai... Teoricamente não morreria. E quais equipamentos que o aluno do salto leva com ele? Um altímetro, um rádio, que você falou que tem uma redundância de rádio, inclusive?
como disse, tem um macacão, vai receber uma peça única, eu preciso que ele esteja com peça única, né? Um altímetro na mão esquerda, um altímetro aferido, né? O que é um altímetro? É uma cápsula aneroide, que quando eu me afasto do centro da Terra, ela se dilata e gira o ponteiro. Quando eu estou lá em cima, começo a me aproximar do centro da Terra, se comprime essa cápsula e gira o contrário. Então esse é um altímetro. Todo paraquedista tem que usar altímetro. Todo paraquedista tem que usar disparador automático. Todo paraquedista, dependendo do salto, usa óculos, se ele tiver em queda livre, né? E capacete rígido. Né? Todos com capacete rígido. Que é esse que nós temos aqui, esse aqui é um modelo que nós temos, onde do lado esquerdo vai um rádio, né? E aí está bem ajustado para ele com óculos na frente, né? Essa é a ideia. Existem os paraquedistas, quanto mais experiência, tem mais materiais também, tem um capacete fechado, e aí ele vai se livrando. Então, o aluno é aluno enquanto ele precisa de ter um instrutor a bordo para cuidar dele, para fazer a segurança dele na aeronave. Qualquer situação que aconteça na aeronave, ele está ali para orientar. Para quando orientar ele na saída da aeronave, para cuidar também do lançamento, do ponto de lançamento dele, não lançar errado. E um instrutor no solo para fazer a parte de comunicação, de rádio, né? Agora, quando ele vai evoluindo, o atleta ou o paraquedista, ele vai passando de categoria. Ele começa como AI, aluno em instrução, depois ele passa para a categoria A. Categoria A são 30 saltos para cima. Chegou nos 60, já passa para a categoria B. Mas não é só ter o número de saltos, tem que ter técnica, tem que ter um trabalho a realizar. Né? 30 saltos, ele já tem que estar navegando sem rádio, tem que estar dobrando seu paraquedas, já sabendo dobrar. Não quer que ele não necessariamente tenha que dobrar, mas ele tem que saber dobrar. Tem que saber checar seu equipamento sozinho, sem um instrutor. Então, como categoria A, ele praticamente está sem instrutor. Ele vai para a fazenda dele, ele tem seu avião, ele tem seu paraquedas, ele salta com segurança. Ele pode saltar sozinho, porque então. Ele já sabe fazer um cheque, sabe medir o vento, sabe checar com o piloto o lançamento, sabe fazer um cheque de dobragem. Ele praticamente deixou de ser aluno em instrução. Ele perdeu o cordão umbilical, ele já está livre para subir. E aí vai partindo, categoria B, 60 saltos, pode fazer salto dentro d'água, pode fazer salto, a amenirragem, né? Pode fazer salto noturno. Salto noturno. Pode fazer salto noturno, já começa aí. E pode já iniciar os trabalhos de treinamento para BBF, que é uma outra modalidade de instrução. Categoria C, mais de 150 saltos. Aí já começa a fazer também curso para instrutor. Já começa a se ambientar para começar o trabalho de instrução. Categoria D, já pode fazer o curso de salto duplo, tem que ter mais de 500 saltos. Pode fazer curso para instrutor AFF, ASL. São as modalidades que a gente tem. E aí vai. Para usar a asa, por exemplo, vocês veem aquele cara com as asas, né, os wingsuit. Tem que ter no mínimo 500 saltos. Com 200 já pode começar os trabalhos. Mas 500 saltos ele já está bem prático já. Já pode fazer. Justamente porque... E aqui no Brasil tem Porque às vezes o cara inventa um negócio desse, sai e se joga numa pedra e se machuca, né? E aqui no Brasil tem esse estilo de salto? Temos muitos wingsuit. Temos muitos. Na nossa área, de vez em quando, aparecem uns 2 ali. Mas eu não formo wingsuit. Né? O pessoal de Boituva forma. Tem muitas áreas no Rio de Janeiro, São Paulo. Esses centros. O nosso centro trabalha mais com formação básica. Trabalhar um paraquedista forte desde o início. Existe algum limite de idade, mínima e máxima, para que a pessoa possa saltar? Com 16 saltos, para salto duplo, com 12 anos já pode. Né? Até os 85 você pode saltar. Com 16 anos você já pode iniciar os trabalhos de instrução. Aí vai ter uma autorização dos pais, para que você, né, dependendo da situação, até um juiz, para autorizar que a pessoa tem condições de fazer sua instrução em salto. E lógico, o instrutor vai avaliar isso aí, né? Conta pra gente aí uma história interessante do paraquedismo aí, alguma coisa que te marcou, alguma coisa que faz parte desses teus mais de 30 anos de paraquedista aí. Histórias, cara,
Imagino que deve ter Tem uma legal, tem uma boa. Eu tinha um aluno, o Thorsten Bergman, ele era engenheiro da Siemens, né, em Itaipu. Aí veio fazer o curso lá no Grécia, no nosso clube militar lá em Foz. lá na JK, né? É, ali. E aí veio um tradutor junto, tal, porque ele só falava alemão e um pouquinho de espanhol, muito, muito fraco o espanhol dele. E aí fizemos o curso, demos o curso para ele. Não tinha avião, a gente foi para Assunção. Saltou, pá, beleza. Fez todos os saltos dele. Um dia, se chovia em Foz, nós ia para Assunção. Se chovia em Assunção, nós fazia Santa Rita, no Paraguai. Fez 60 saltos em menos de 2 meses. O alemão era gente boa. Mora em Nuremberg. Um grande amigo. E como categoria B, lá pelos 70 saltos, mais ou menos, ele estava indo embora para a Alemanha. E ele queria fazer um salto em cima da Itaipu, no trabalho dele. Só que não tinha autorização e liberação de espaço aéreo no território brasileiro, em Foz. Uhum. Então nós fomos para o Paraguai, em Hernandares, conseguimos uma autorização lá para decolar, decolamos. Eu dei um paraquedas gigante para ele, o meu era um pouco menor. Filmei a queda dele, pedi para ele comandar mais alto. Nós atravessamos, em cima da Itaipu, atravessamos para o lado paraguaio, por cima do Rio Paraná, e pousamos no country paraguaio. Conhece o country? Sim. Ali, né? Bem pertinho. Pousamos numa pista de pouso, aí os guardas chegaram com umas espingardas. Aí, não, calma. Aí chegou a senhora, que era a esposa do piloto. Não, ele tá com a gente e tal. E naquele dia nós tomamos todas. Foi uma vitória muito grande. Memorável. Porque quando nós chegamos para pousar, quando eu chequei meu altímetro, a diferença de altitude de onde nós decolamos para onde nós pousamos era 200 pés. Olha só. Então a diferença era grande. Sim. Uns 40 metros, né? Mais. 50, 3 vezes 5, 15. 80 metros. Então quando eu vi ele, eu falei, pô, ele tá com 60 saltos, mas não tem toda aquela experiência, né? 70 saltos. Aí eu disse, eu só sinalizei com a mão, o alemão era muito bom. Eu peguei e fiz assim para ele. E aí ele entendeu que ele tinha que dar mais um 360, mais uma volta. E ele fez, porque lá tinha uma alta tensão na ponta. Ele deu 360, pousou na minha frente. Aquele dia foi um salto, caraca, velho. Esse te marcou, então? Esse marcou como um desafio, né? Esse foi um salto glorioso. Até hoje eu falo com ele, é meu amigo, né? Pô, que bacana, hein? Esse Imagina foi um que isso marca muito, né? Muito. Meu filho também saltou no Paraguai com 13 anos, com autorização judicial, né? Porque não deixava, né? Saltar com 13 anos. Mas eu consegui. Saltou lá daí. Saltou no Paraguai. No Brasil não deixava nem a pau. Até fui muito criticado aqui. E hoje o Kevin é um dos melhores paraquedistas do Brasil. Olha só. Mas enfim, consegui uma autorização judicial lá do outro lado, né? A Irmandade. Sabia, o Kevin desde os 10 anos já era dobrador. Caraca. Dobrava paraquedas em Assunção para toda a Força Aérea Paraguaia lá, os nossos amigos do Brasil, os BOP, enfim. E aí os caras concederam. Pô, o cara sabe tudo, paraquedas, não vai soltar. Como não, né? E ajustamos tudo que tinha no equipamento para ele, apertamos tudo que dava, porque ele é pequenininho, franzino. E dessa forma ele fez o primeiro salto dele. Olha só que bacana. Girê, deixa um recado para quem tá te assistindo e tá pensando assim, pô, acho que eu vou saltar, eu quero saltar. Como é que essa pessoa vai te procurar? Onde ela vai te encontrar? Faça esse convite, melhor dizendo. Estamos ali em Toledo, na atividade ali da aviação agrícola, né? O paraquedismo é o Costa Oeste Paraquedismo, o Paraquedismo Total. Temos um Instagram lá, só seguir a gente, né? Girê PQDTA. Bem tranquilo, é só entrar lá, chamar a gente, que realizar o curso, né? E venham conhecer o esporte. Paraquedismo não é aquele mito de super-homem. Paraquedismo é muito fácil, é bem acessível. Paraquedismo não é um esporte só para milionário, todo mundo tem acesso, qualquer pessoa pode fazê-lo. E o paraquedismo demonstra isso, né? As virtudes do guerreiro, do ser humano, do guerreiro, da guerreira, né? Tem tudo a ver com a irmandade. Não é só um curso, não é só uma
uma escola de paraquedismo, mas uma grande família, né? A gente sempre fala de irmandades, né? Irmandade maçônica, evangélica, católica, paraquedista, do time do Corinthians, do Inter. Mas, ó, vamos lá conhecer. A Irmandade Aeroterrestre é uma maravilha. Onde vai, você né, tem aquela recepção afetuosa, um protegendo o outro, um cuidando do outro, um torcendo para o outro, para que dê certo. E o paraquedista é sempre um ser otimista, sempre vai dar certo. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, choram depois do salto, porque vê o quanto elas foram vencedoras, a superação que tiveram de saltar. E depois a gente vai saber de problemas pessoais, e cara, a pessoa bate no peito e fala, eu venci, eu consigo, eu resolvo, eu supero isso, né? Eu troco os remédios por o remédio por um salto. Por um salto, né? Essa é a ideia. Girê, mestre, muito obrigado pela tua participação. Fica o recado aí, então, para quem quiser participar dessa aventura aí com o mestre. Um abraço para vocês, até mais. É um privilégio.